O Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de se esforçar para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam, mais do que os outros, aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera. E estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará o outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá mais a cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar perfeito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar. Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Graças a Deus. Do livro Autoajuda por Autoajuda, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Autoajuda e autoajuda. Hoje quero lhes falar sobre autoajuda. Nem sempre conseguimos, sozinhos, uma autoajuda. É hora de solicitar o que costumo chamar de autoajuda, a ajuda do alto, dos espíritos superiores encarregados de nos proteger. O primeiro passo é conservarmos nossa aura límpida através dos pensamentos positivos da vontade de lutar contra o que houver de negatividade em nossas mentes. Os bons espíritos se aproximam e promovem um bem-estar que nos leva à reflexão de como fazer para modificarmos nossas vidas. Todo dia é dia de mudanças. Comecem hoje a removerem as suas vidas, a reverem suas vidas, a atitude diante da vida, do que de forma podem imprimir qualidades ao seu viver. Outra coisa muito importante é saber que a felicidade está centrada dentro de cada um e não é responsabilidade do outro promover essa felicidade. Não culpem ninguém por suas frustrações.
Não dependam do outro para tornar sua vida melhor, pois cada um pode extrair de dentro de si energia suficiente para que se sintam felizes. Um sofrimento muito grande aflora quando nos detemos na expectativa de que o outro possa nos fazer. Isso não acontece. A melhor forma de autoajuda é o conhecimento. Quanto mais elucidados nos tornarmos, mais compreensão teremos para conduzir nossas vidas. A paz de espírito é conseguida quando sabemos que estamos doando o mesmo de nós mesmos. O egoísmo gera sentimento de posse, de ciúme, afastando aqueles a quem amamos, criando a desconfiança. O egoísmo não deixa o outro viver. A autoajuda se completa com o doar. Um sentimento bom advém da generosidade, como é confortador sabermos que estamos construindo, sabemos que somos úteis à sociedade. A fraternidade só é conseguida quando nos despojamos do egoísmo. Estudar, observar, irritar aqueles que nos dizem alguma coisa, ir para frente, superarmos barreiras próprias da vida terrena e tentarmos influenciar positivamente aqueles que nos se aproximam. A receita é positividade. Tudo muda quando desejamos sinceramente uma transformação. Tentem e conseguirão. Recorram às falanges benfeitoras e àqueles que se prontificam a praticar a caridade. Amar é uma arte, mas não é difícil. Quanto mais se ama, maior se torna a capacidade de amar. Ajudando estarão se autoajudando. Sejam sempre muito felizes. Francisco de Assis deixou sua mensagem de amor e deixou mensageiros, sempre dispostos a ajudar e elucidar mentes para o bem comum. Que a nossa Mãe Maria possa penetrar em seus corações e promover mudanças em suas atitudes. Muita paz, graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai. E abrindo nossos corações, vamos agradecer por todo esse envolvimento. Vamos agradecer a esse Pai que tanto nos protege, que tanto carinho dedica a todos os seus filhos. E vamos falar com o nosso Mestre Jesus, vamos conversar com Ele. Mestre Jesus, obrigada por mais uma vez estarmos aqui nessa casa. Obrigada, Mestre, acima de tudo, por ter aceitado a incumbência, dirigir a todos nós, de nos dirigir de volta ao nosso Pai, de tomar conta de todos nós, de nos ajudarmos nesse caminho de evolução, nesse caminho necessário à nossa transformação. Mestre Jesus, obrigada. Obrigada por nos encontrarmos aqui nessa casa envolvidos, todos nós, pelo teu amor, sentindo as mãos dos nossos guias, dos nossos mentores, nos acariciando. Se abrirmos nossos corações, vamos ouvi-los, sussurrando em nossos ouvidos, falando coragem. Eu estou aqui junto de ti, eu te ajudo, eu te dou a mão quando você me solicita.
Quando seu coração está aberto para me receber, eu estou juntinho de você. Mestre, obrigada. Obrigada por essa casa que nos ajuda a ter conhecimento do teu evangelho, esse evangelho que é um código moral, esse evangelho onde vamos encontrar todas as respostas e todas as diretrizes que precisamos tomar em direção à nossa melhora, em direção ao nosso aprimoramento moral. Senhor, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por nos envolvermos nesses trabalhos que hoje comemoramos o Dia do Voluntário. Obrigada, Mestre, como a música disse. Nos ajude, Mestre. Nos ajude sempre a dar o nosso melhor, a melhor parte que habita em cada um de nós. Nos ajude, Mestre, a enxergar o nosso irmão como irmão. Nos ajude, Mestre, a estender a mão assim como recebemos as mãos desses amigos espirituais quando caímos. Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor faça sempre morada em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite. Hoje a gente vai começar com uma historinha indiana. Essa historinha conta que dois jovens, amigos, que moravam na mesma região na Índia, só que moravam um na margem esquerda do rio, o outro na margem direita do rio. E constantemente eles pegavam o barco, iam um para a casa do outro, saíam para caçar juntos. Então tinha uma vida de relação realmente de amigos de bastante estreita. Num belo dia, o rapaz que morava na margem esquerda, ele soube que no templo que ficava na outra margem ia ter um encontro em homenagem a Shiva, onde iriam ser feitos cânticos e rituais em louvação a Shiva. E ele se interessou em participar, e ia ser a noite inteira. E aí ele pegou o barquinho e foi para lá. O outro rapaz que morava na margem direita, por sua vez, ele soube que na outra margem, na margem esquerda, ia ter uma festa. E nessa festa ia ter muita dança, muita bebida, dançarinas, cortesãs, e ele se animou todo para ir, pegou o seu barquinho e foi remando para ir para a festa. E aí os dois se encontraram no meio do rio, um indo para cada lado. E aí um falou para o outro, eu estou indo lá para o templo, que vai ter lá uma noite em homenagem a Shiva. Pô, vamos para lá, vamos comigo, eu estava indo na sua casa te chamar. Aí ele falou, não, eu estou indo para uma festa que vai ter no lugar assim, assim, e eu ia passar na sua casa para te chamar. E aí um ficou tentando convencer o outro de mudar a sua programação, como não chegaram a nenhum acordo, o que ia para o templo foi para o templo, o que ia para a festa foi para a festa. E aí passaram a noite toda, um na festa, o outro no templo. E quando acabaram as atividades, eles pegaram seus barquinhos e voltaram para suas casas. Só que quando estavam passando pelo rio, remando no rio, houve uma mudança brusca de tempo, uma tempestade veio, muita chuva, muito vento, e os dois barquinhos naufragaram, e os dois jovens se afogaram. E aí os dois se encontram na porta do céu, e lá tinha um anjo. E esse anjo, então, era a função dele recepcionar aqueles que chegavam e verificar aqueles que tinham condição de entrar no céu e aqueles que precisavam ser encaminhados para o inferno. E aí ele olhou para um dos jovens e falou, você está convidado a entrar no céu, mas você não tem condição, você precisa ir para o inferno. O interessante é que o que foi convidado para ir para o céu foi o que tinha ido para a festa. E o que estava sendo encaminhado para o inferno foi o que tinha ido para o templo. E aí ele logo reclamou, deve estar havendo algum engano, o senhor me desculpe, mas eu estava no templo orando a noite inteira, cantando em homenagem a Shiva, louvando a Shiva, o senhor deve ter feito alguma confusão.
E o outro que estava na festa reconheceu, falou, não, é verdade, eu estava lá na festa, bebendo, dançando, e realmente eu não quero ir para o inferno não, mas deve ter havido alguma confusão. E aí o anjo explicou, falou, não há confusão nenhuma. Porque enquanto você estava na festa, o seu pensamento estava lá no seu amigo. E você pensava, puxa vida, meu amigo está lá no templo, homenageando e louvando a Shiva, e eu aqui desperdiçando o meu tempo, né, com essas coisas mundanas. Eu deveria ter ido com ele. E você que estava lá no templo, o seu pensamento estava no seu amigo, né? Você entediado, porque estava ali com aqueles cânticos religiosos e tudo, pensava no seu amigo, poxa, ele está se divertindo à beça, eu devia ter ido com ele. Então, na verdade, não importa aonde nós, espíritos, levamos o nosso corpo. A nossa presença, muitas vezes, não significa nada. Significa onde nós colocamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso coração. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que hoje estão aqui, né, nesse salão, não prestaram atenção nos cânticos, não prestaram atenção nas leituras, né, não prestaram atenção em parte da palestra. Né? Por quê? Porque estão preocupados com a conta que vence amanhã, estão preocupados com o resultado do exame médico que vai sair amanhã, estão preocupados com o seu trabalho, com a disputa dentro do emprego, com mil questões materiais, mil questões da nossa vida do dia a dia. E a gente coloca o nosso pensamento nessas questões. Então, fisicamente, estamos aqui, mas espiritualmente, não. Mas esse aqui é o momento de alimentar o espírito. Esse aqui é o momento em que o espírito precisa renovar a sua energia. Então, é muito importante que a gente esteja aqui com o corpo, mas também esteja aqui em espírito. Uma vez eu escutei, eu achei isso interessantíssimo, né, que o espírito ele não se alimenta de arroz com feijão. O espírito se alimenta de oração, bons pensamentos, boas energias, bons atos. Isso é que dá sustentação e força para o espírito. Isso que faz com que a nossa saúde física melhore. Porque o espírito bem alimentado, o espírito bem nutrido, ele é capaz de reverter, muitas vezes, as nossas mazelas físicas. Por quê? Porque as nossas doenças são causadas por nós mesmos. São fruto dos nossos desequilíbrios, das nossas escolhas, das nossas decisões. Quando não cumprimos e quitamos isso dentro de uma encarnação, levamos para a encarnação seguinte e vamos adoecer na outra encarnação por conta do que fizemos nas encarnações anteriores. Então, as doenças são causadas por nós, são os desequilíbrios que nós escolhemos para nós. E a cura é o caminho inverso. São as boas resoluções que nós tomamos. Então, se eu quero me curar de alguma coisa, eu tenho que alimentar o meu espírito, né? Eu tenho que ter essa compreensão e valorizar esses momentos. Se eu quero resolver minhas questões materiais de trabalho, de saúde, enfim, quaisquer que sejam, eu tenho que alimentar o meu espírito, porque o meu espírito com paz, com serenidade, com tranquilidade, ele tem condição de raciocinar melhor, equacionar melhor a situação, de procurar alternativas, de ver aonde vai buscar ajuda, aonde vai buscar recursos. Mas se nós nos entregamos ao desespero, né, nos entregamos muitas vezes aos nossos sentimentos de culpa, né, o que nós fazemos é adoecer cada vez mais, é nos distanciarmos cada vez mais da possibilidade de darmos um fim melhor para aquela situação. E as situações que nós estamos vivendo, quando não são causadas por nós, são colocadas no nosso caminho como necessidades para o nosso aprendizado. São as oportunidades. Então, da mesma forma, diante das oportunidades que a vida nos coloca, se nós nos colocamos só em corpo e não em espírito, dificilmente nós vamos conseguir aprender o que precisávamos aprender naquela oportunidade. Então, essa historiazinha indiana, ela é bem simplesinha, mas as religiões e as filosofias orientais, elas têm muito esse hábito de, através de pequenas histórias, né, trazer o ensinamento que precisam, porque fica mais fácil, às vezes, da gente captar e perceber
o que está ali, né, tentando ser passado. Né? Então, aquelas historiazinhas dos zen budistas, dos hindus, né? Todas essas histórias do povo árabe também são grandes contadores de contos, né, e de histórias. Todas essas histórias têm objetivos, que é de nos trazer um ensinamento. E esse ensinamento, ele é universal. Não é só para o hindu que isso serve. Isso serve para qualquer ser encarnado. É só querer utilizar isso para seu próprio benefício. É isso que eu queria trazer para a nossa reflexão. Nosso tempo está curtinho.